Fala galera, como é que vai? Tudo bem? Ó, a gente veio aqui hoje para dar aquele up para vocês, dar aquela força e explicar um pouquinho de estratégias a respeito da prova, tá bom? Você que está vendo aqui agora, seja bem-vindo. E se você vai assistir depois, presta atenção nas dicas que eu e o professor Elton vamos dar. Eu preparei até uma apresentaçãozinha aqui, eu vou compartilhar com vocês, uma apresentação que eu sempre faço, né, quando a gente bate um papo a respeito do Enem, né? Então, atenção na prova, ou seja, quais são os conhecimentos prévios que você precisa ter sobre a prova? Eu não estou falando de conteúdo, de química, física, matemática, biologia, não estou falando de conteúdo. Eu estou falando que conhecimento que você tem que ter a respeito da prova para você fazer uma nota muito boa, né? Então, muito boa, eu falo o quê? Pô, uma muito boa para o seu curso, né? Uma muito boa baseado na sua preparação, tá certo? E eu tenho certeza que com essas aulas do Enem que a gente teve durante essas 7 últimas semanas, eu acho que você conseguiu se preparar e conseguiu ter uma noção do que mais cai, do que é importante para o Enem, né? Então, isso já é o primeiro passo, né? O segundo passo, depois de você estar bem preparado, já com a cabecinha no lugar a respeito dos conteúdos que serão cobrados, o interessante é você entender como funciona a prova, né? Então, nesse primeiro slide, eu venho explicar para você como é que funciona a seleção das questões. Pode ser que você já saiba como é, né? Mas todas as questões do Enem, que são chamadas de itens, são pré-aplicadas em uma comunidade, né? Ou seja, existe a aplicação prévia das questões num grupo de alunos. Se eu não me engano, são alunos do 2º ano do ensino médio e 1º ano universitário, se eu não me engano. E aí essa prova, essa questão que foi aplicada, ela recebe uma nota. Baseado na nota que os alunos tiraram, ela é classificada como fácil, médio ou difícil, né? Então, o parâmetro médio seria o valor 500. Então, cada questão tem uma nota. A nota média é 500. Se você for fazer uma questão fácil, considerada fácil por esse pré-teste que foi feito, o valor da nota dessa questão é menos que 500. E se você for fazer uma questão que tem uma nota mais alta, acima de 500, ela é considerada difícil. Então, as difíceis, elas têm uma maior nota e as fáceis, elas têm uma menor nota. A média fica em 500, como eu disse para vocês. Beleza? Então, essas questões, quando elas são colocadas ali, elas já têm uma nota. Por isso que é impossível, por exemplo, numa prova de ciências da natureza ou numa prova de matemática, a nota ser 1000. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque se fosse 1000, todos os itens da prova, ou seja, todas as questões daquela prova, deveria ter um valor igual a 1000. E não é. Então, todas as questões, elas são classificadas desse jeito e elas compõem a nota final dessa maneira. Então, por exemplo, a nota máxima da prova de matemática pode ser, por exemplo, 850. A nota máxima. Então, quer dizer, todos os valores de nota daquela prova, daquele ano, são abaixo de 850, né? E essas questões, elas deveriam ser muito bem identificadas por vocês quando fizesse a prova. Por quê? Porque o fechamento da nota do Enem, assim como grandes outros vestibulares espalhados pelo mundo, grandes outras provas espalhadas pelo mundo, elas usam o sistema do TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. Como é que funciona essa teoria? Bom, da pré-seleção das questões eu já falei para vocês, é assim que funciona. Todas as questões, elas têm um valor e elas são classificadas em difíceis, médias e fáceis. Agora, existe um sistema nesse TRI que é chamado de anti-chute. O que significa o sistema anti-chute? Que você já deve saber também. Que não adianta você acertar uma questão difícil e errar uma fácil daquela habilidade. Então, vamos falar que... Eu vou falar da minha área, né? Vamos falar que caiu uma questão em física de gravitação. Vai existir uma outra questão relacionada com ela, usando
habilidades relacionadas com aquela questão de gravitação, que vai ser considerada fácil. Se você acertar difícil e errar fácil, você não vai levar a nota fechada da difícil. Por quê? Ele entende que se você acertou a difícil e errou a fácil, significa que você chutou. E essa nota da difícil, ela cai muito, gente. Então, eu estou colocando na tela aí um exemplo de fechamento de nota baseado nesse TRI que eu estou dizendo para vocês. Dá uma olhadinha nesse cara que tirou 518 na prova do Enem. Vamos supor que seja de ciências da natureza. Gente, acima de 500, a gente tem questões difíceis. Então, repara só que ele errou todas as questões difíceis da prova. Mas ele acertou uma média e 2 fáceis. A nota dele ficou em 518. Agora, dá uma olhadinha do lado, a nota desse candidato, que tirou 384. Ele acertou 2 difíceis. Mas, cara, ele errou as médias e as fáceis. Acertou uma fácil só. O que o Enem vai entender? Que ele chutou. E vai baixar a nota dele. Não é que ele vai ficar sem nada. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a nota dele vai ser muito baixa comparado com aquele que acertou as fáceis. Então, a dica que eu dou para vocês, nesse momento, nas vésperas do Enem, do primeiro dia, e também essa dica vai servir para o segundo dia, que vai ser na semana que vem, resolvam as fáceis, com muito cuidado. Se você fizer algumas médias, a sua nota vai subir. Belezura? Agora, se você identificou uma questão e falou, só, essa aqui é muito difícil, eu não sei fazer. Deixa ela de lado, não perca tempo e vai para outra. Deixa ela por último. Se você conseguir fazer uma difícil, beleza, tá ótimo. Ou, de repente, se você acertou as fáceis daquela habilidade e chutou a difícil, maravilha. Isso é ótimo. A sua nota vai lá para cima. Eu fiz esse movimento hoje para a galera que eu estava dando revisão. Ó. A sua nota vai fazer assim, ó. Vai explodir, cara. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Olha, resolvam as questões fáceis e médias da prova. Isso vale para tudo. Para ciências humanas, linguagens e códigos, ciências da natureza e matemática. Façam as questões fáceis com consciência e com cuidado, porque a sua nota vai explodir. Vê só, eu tenho uma tabelinha aqui, que é uma simulação de 4 candidatos e as questões que eles acertaram baseados nesse TRI. Então, o participante 1, dá um bisu. Ele acertou 15 itens fáceis. Imagina que isso aqui seja a prova de matemática. Você vai lá, acerta 15 questões fáceis. Acerta 5 média, mas não acerta nenhuma difícil. O total de acerto deles é 20. Qual é a nota? 615,8. Isso aqui é uma simulação real, tá? O participante 2, ele acertou 2 fáceis, 15 médias e 3 difíceis. O que o TRI vai entender? Que o cara não acertou as fáceis. E se ele não acertou as fáceis, como é que ele pode ter acertado as médias e as difíceis? Sabe o que o TRI fez? Baixou a nota dele para 376. Olha que sistema mais bruto. Agora, olha esse cara que acertou 15 difíceis e nenhuma fácil. A nota dele caiu absurdamente. Então, não adianta. Você tem que acertar as fáceis para validade das questões difíceis. Senão, essas questões difíceis não vão ser válidas. Então, gaste um tempo nas questões fáceis. Resolva 2 vezes para ter certeza. Leia de novo o texto, ver se está tudo certinho. E as difíceis, se não der tempo, ou se você não souber, chute conscientemente. Leia o texto, veja quais são as respostas absurdas, quais são as alternativas que não tem nada a ver, elimina e fique com aquelas que têm alguma coisa a ver com o texto. Isso é interpretação. E aí você chuta melhor. Olha que legal. Então, chutando as difíceis, mas garante as fáceis. Esse é o sistema. Belezura? Jô, Oi.
Antes de você pular aí para a parte do estilo de exercício, Vamos lá. eu queria agregar o seguinte. Gente, tem questão difícil que não passa de 10% o nível de acerto. É muito bom. A gente tem, assim, uns sistemas, né, que nos dão o nível de acerto. Então, tem questão, cara, que é 8%. Então, você pega ano aí que você fala, cara, essa questão aqui acabou comigo durante a prova. Vamos falar de força mental. Você precisa ter força mental na hora de fazer a prova. Pegou a prova, pode ser que você pegue ali primeiro, segundo, terceiro exercício difícil. Não deixa isso te abalar, sabe? Porque senão você fala, cara, eu não sei, já comecei mal. Não. É aquele exercício que é difícil, ele é difícil para todo mundo. Pensa só, um exercício ter 8% de acerto. Eu lembro de fazer aulão com o Juliano, porque a gente está nessa pagada de aulão já faz muito tempo. O Ju abriu exercício de física com 8%. Uhum. Entendeu? O ano Então, passado, só para vocês terem uma ideia, na prova de física rolaram 15 questões, 2 questões foram consideradas difíceis, o índice de acerto foi 13% em cada uma. Cara, 13% é menor que a porcentagem de chute. e dentro desses 13%, com certeza muita gente foi no chute. Com certeza. Ah, vou na letra tal que eu achei mais bonita. Então, entenda uma coisa, dá uma olhada nessa tabela. Essa tabela que o Ju está projetando é um absurdo de informação importante. Leu, achou difícil, vai para outra. Façam as fáceis, entendeu? Porque tem questão fácil. Ô, Elton, Exatamente. como é que Diga. o aluno identifica uma questão fácil, né? Boa. Na minha ideia, na minha concepção, questão fácil é aquela que você lê e já mata. Então, você fala, Isso. lê a questão, fala assim, não, eu já sei que é isso. Já matou a questão, isso é uma questão fácil. Aquela que Exatamente. você lê e precisa de fazer uma interpretação melhor para responder, é uma questão média. É. Aquela que precisa de um desenvolvimento maior, envolvendo vários assuntos, né? Então, de repente, é uma questão de mecânica, mas também envolve, além de cinemática, envolve força, né? Envolve velocidade, força resultante. Essa é uma questão difícil. Sacou? Então, quer dizer, uma questão fácil, como é que você identifica? Ah, é aquela que você lê e fala assim, não, essa eu sei, essa eu vou marcar isso. Isso é uma questão fácil. Beleza, Elton? Perfeito. Assino embaixo. É isso aí. Mais alguma colocação, professor? Não, creio que seja isso mesmo. Lê o Certo. exercício, E fala, agora, sabe de Elton? qual assunto, sabe qual assunto está tratando, identificou o exercício, sabe qual é o assunto, você está preparado para fazer, vai que é sua, né? Ô, Ju, deixa eu perguntar, já vi seu Pode próximo falar. slide. Eu preciso Uhum. ler o exercício inteiro, Ju? Não, 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 não. Então diz aí como Você temos que precisa, fazer. em um primeiro momento, porque todos os itens do Enem, ou seja, todas as questões do Enem, elas são divididas, Elton, desse jeito aqui que eu estou colocando na tela para vocês. Praticamente todas, praticamente todas. Você vai ter um texto de referência, você vai ter um comando e você vai ter as alternativas. Então, a primeira coisa que você lê da questão não é o texto de referência. Você dá uma rápida leitura no comando. Porque, de repente, no comando, você já tem condições suficientes para responder a questão. Ou, pelo menos, já te dá uma ideia do que o texto quer. Então, aí você leu o comando. Fala assim, olha, tem que ler o texto mesmo. Aí você lê o texto. Ah, não, eu li o comando e as informações estão aqui, eu já posso matar. Então, já mata. E aí você ganha tempo, o tempo da leitura do texto, tá? Bom, vamos supor que as informações não estejam no comando. Aí você vai ter que ler o texto com atenção. Aliás, pessoal, guarda isso, bebê. Guarda o que eu vou falar agora. Todas as questões devem ser lidas com muita atenção desde o início. Sabe por quê? Porque você, evitando de ler 2 vezes, você já ganha o tempo da leitura, da segunda leitura. Sacou a ideia? Então, lê o comando. Ah, esse comando precisa de mais informações para responder essa questão. Então, vai para o texto. Agora, você pode ter certeza que vai ter questão que você vai ler que aqui a informação suficiente para você responder aquela questão, ela está no comando. Isso você pode ter certeza. Gente, a gente acompanha o Enem desde o início
desde 1998. Faz 23 anos que eu acompanho o Enem, e faz 23 anos que o Enem apresenta as questões do mesmo jeito. Então, eu não estou falando de experiência que eu tive ano passado ou há 2 anos. Não. Estou falando da experiência que eu tenho desde o início do Enem. Então, essas questões, elas têm esse formato que eu estou colocando na coisa aqui para vocês. É óbvio, eu nem vou resolver essa questão aqui, embora dê muita vontade de resolver, porque é uma questão de física. Mas só para você ter uma ideia de como é colocado aí a separação das questões no Enem. Não é isso, Elton? Eu estou no joinha aqui, ó. Certinho, perfeito. Tá certo. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento a respeito dessas informações que eu passei para vocês. Ficou claro isso? Quer dizer, vamos dar uma recapitulada aqui, né? Você precisa entender que as questões são divididas em fáceis, médias e difíceis, que não adianta nada você chutar e acertar uma difícil se você errou a fácil da mesma habilidade, portanto, concentre-se nas questões fáceis e que todos os itens do Enem, eles são divididos em texto de referência, comando e alternativas. Basicamente é isso, resumindo é isso. Perguntinhas, pessoinhas? E é óbvio, né, gente? Opa, tranquilão, né? É isso aí, Giovanni, Dio, famoso Dio. Ô, pessoinhas, então, assim, além de tudo isso, né, obviamente, a gente precisa de estar sossegado, com a mente tranquila, não pode chegar nervoso, porque quando você chega nervoso para a prova, aquele nervosismo inicial que você tem desencadeia uma série de reações químicas, e aí o Elton sabe muito bem disso, dentro do seu cérebro, e essas reações químicas te levam a ficar mais nervoso ainda. Então, você tem que evitar esse nervosismo, concentrar-se na prova e falar assim, essa prova foi feita para mim. Essa prova foi feita para mim. Então, você vai chegar no Enem, pelo amor de Deus, chegue realmente com 1 hora de antecedência para você ambientar, para você entender qual é o seu ambiente, senta na carteira, faz uma meditação, né? Faz uma oração lá para te dar força. Isso é super importante. Essa parte emocional, como o Elton disse lá no início, essa parte emocional, ela é fundamental. Se você não tiver esse emocional, tipo, não estou falando de controlado, porque a gente não controla as emoções, mas consciente de que aquela prova não é, tipo, a assinatura de morte sua, entendeu? Porque no mundo existem várias possibilidades, sabe? Na vida da gente existem várias possibilidades. Essa não é a única possibilidade sua. É só uma prova. É isso que você tem que colocar na sua mente. Mas, professor, e se eu for mal? Não, cara, se fosse formal, você vai ter outras oportunidades. Não se cobra. Porque quando você se cobra, você desencadeia essas reações. E o importante é não fazer isso. É ter consciência de que você vai fazer uma prova de acordo com o que você sabe e de acordo com as orientações que os professores passaram para você. Faça o seu melhor. Não tem como fazer o impossível, mas faça o seu melhor. Beleza? É isso aí, assino embaixo e digo mais. Saiba que muitas questões estão lá justamente para nível difícil que não vai ter acerto. E a hora que você estiver fazendo essa prova, que você perceber que você está nessa questão, relaxa, fala, essa aqui não é para mim. Essa aqui eu não domino, essa aqui não está dentro do meu estudo, do meu rol de conhecimento. Aceite, saiba administrar isso bem, sabe? Aquele momento, falou, essa aqui não dá. E aí eu dou dica mesmo, você tem que parar e dar uma respirada fundo, entendeu? Parar e tomar uma água, assim, sabe? Beber uma água, fazer um intervalo a cada 1 hora, de repente, porque muito provavelmente vai estar um dia quente, você vai estar numa escola que não é a sua, você vai estar num ambiente que não é o seu. Então, sabe, aquele momento que agora eu vou dar uma esticada aqui, vou dar uma alongada, vou tomar uma água, fechar o olho, respirar legal e voltar para a leitura, porque é uma prova de longa distância. Por isso que a gente chamou o curso de Maratona Enem.
É uma duração, é uma prova de longa distância. Você vai passar muito tempo sentado na cadeira, lendo e fazendo essa prova. Então, Quando a nada mais. gente, Pode falar, Ju. quando a gente foi dar um nome, né, Elton, para Sim. o curso, a gente pensou justamente isso, né? Não é uma prova de 100 metros rasos que você dá o sprint e está tudo certo. Não. São anos de preparação que vocês tiveram, o ano inteiro de preparação que vocês tiveram, essas 7 semanas de preparação que vocês tiveram. Se você vai juntando tudo isso, te dá um diferencial em relação aos outros candidatos. Tá? Isso você pode ter certeza. É que muitas vezes a gente não tem noção do conhecimento que a gente tem, mas eu acredito muito em vocês. Eu tenho certeza que vocês vão fazer uma boa prova. Eu tenho certeza. É isso aí. Perfeitinho. Bom, agora a gente vai finalizando também, porque o professor Ivan Tá na área? já está de chegada. Eu acho que ele ainda não entrou. Deixa eu mandar Mas ele vai entrar, ele é um cara pontual. Ele é. Eu vou mandar Deixa eu o dar um convite. salve aqui para a galerinha que está presente. Isso. Brunão, Giovanni, Juanzito, o Juliano Barbosa. Ei, Juliano Barbosa. Olha que é com Z, hein? Marcelinha, tudo jóia, Marcelinha? A Nicole, já falamos hoje, né? Vitória. Olha, eu desejo uma prova excepcional para vocês, tá? Hoje, depois da aula do Ivan, dá uma relaxadinha, né? Vai assistir uma sériezinha, ou vai fazer uma meditação, ou vai fazer Separa o uma atividade material. física. Hã? Separa o material, a caneta preta transparente, né? Já deixa tudo preparadinho Deixa hoje, tudo documento, né? prontinho. Exatamente. Exatamente, documentinho pronto. Então, já deixa tudo prontinho, vai fazer uma atividade física para dar uma relaxada, vai dar uma voltinha, sei lá, no lago, vai dar uma voltinha na rua, mesmo que seja, né? Isso é importante para a gente trabalhar a nossa mente, tá bom? E pode Alimentação ter leve. certeza que amanhã estaremos com vocês, pelo menos em pensamento. É isso aí. Alimentação leve, por favor, hein? Não vai comer nada pesado de hoje para amanhã, nem amanhã, porque vocês têm que estar bem para fazer essa prova, relaxados, entendeu? Dentro do possível. Mas é isso que a gente deseja mesmo. Estaremos em pensamento, torcendo por vocês. A gente sabe que foi um trabalho bem feito, embora a gente tenha começado o ano ainda na pandemia, certo? Mas a gente sabe que vocês estão aqui porque estão afim, estão querendo. É isso, Ivan. Boa tarde. Ju, a gente está de saída. Vou passar a sala para o Ivan. Isso. Ô, Elton, deixa a sala com ele. Vou deixar Então, vou já. despedir da galera aqui. Posso? Depois você faz o seu tchauzinho. Galera, Beleza. um abraço. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse momento. E eu desejo uma excelente prova para vocês amanhã. Estarei torcendo por vocês, tá bom? Grande abraço aí, ó. Tchau, tchau. Fiquem na paz.